Pessoal aí, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um 737, né? É um pré-aquecimento aí para a semana da barbearia lucrativa. Aqui quem vos fala é o Eduardo, né? Sou barbeiro, professor de administração há mais de 10 anos e estamos fazendo essa semana, que são as semanas de aquecimento, tá? São 10 aulas só sobre temas de gestão para barbearia. E o tema de hoje, tá? O tema de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre estratégia para você, meu amigo barbeiro, que quer abrir o seu negócio ali, quer abrir a sua barbearia, né? Você que é às vezes colaborador ou tá fazendo um curso, pretende abrir a sua barbearia, a live de hoje, a aula de hoje é justamente sobre isso. Quais os cuidados que você deve ter, tá? Algumas dicas a gente vai dar e para começar vamos dar algumas informações. Não sei se você sabe, mas conforme uma pesquisa do Sebrae, 79,% das barbearias fecham no seu primeiro ano. Tá? Infelizmente, pequenos negócios com barbearia, segundo pesquisa do Sebrae, 79,5% fecham no primeiro ano. Tá? E quase 60% depois de 5 anos. Então existe uma taxa muito grande ali de mortalidade ali das barbearias, principalmente no primeiro ano. Mas Eduardo, quais cuidados que eu posso ter para reduzir isso? Tem uma forma de eu não fazer parte dessa estatística? Justamente a aula de hoje é sobre isso, algumas dicas, alguns toques que você pode tomar cuidado. Se você está pensando em abrir a sua barbearia, ou até mesmo se você já tem a sua barbearia, algumas dicas aqui, algumas estratégias que são das ferramentas da administração, da gestão, pode estar te ajudando, às vezes até para alavancar o seu negócio, você repensar o seu negócio, beleza? Então, como eu disse, esse vídeo de hoje a gente fala sobre estratégia para barbearia. Ele é só um aquecimento, preparando para a semana da barbearia lucrativa, que vai acontecer do dia 16 até o dia 19 agora de janeiro. E se você quer se inscrever para não ficar de fora dessa semana da barbearia lucrativa, que é só sobre gestão, tá? Uma oportunidade para você que quer aprimorar a gestão da sua barbearia ou quer aprender sobre gestão de barbearia. Do dia 16 ao dia 19, você pode se inscrever, é só entrar ali no link, tá no bio do meu Instagram, você entra lá, se inscreve e vai participar da semana barbearia lucrativa, que é aulas de gestão para barbeiro, tá? A gente vai falar sobre gestão e começando com um dos pilares mais importantes, que é a precificação. Então, para a aula de hoje, para falar sobre estratégia para você abrir a sua barbearia, eu separei a aula em 3 tópicos, ok? O primeiro, vamos falar o porquê, né? Porque na verdade eu quero abrir a barbearia, né? Qual que é a minha razão, o meu motivo para abrir o meu negócio? Isso é muito importante. Segundo, quais os pontos que devo avaliar para tá abrindo a minha barbearia? E terceiro, são dicas que você pode estar aplicando na sua barbearia para quê? Para melhorar a gestão e reduzir assim a questão de você fazer parte dessa estratégia, desse índice tão alto que é do Sebrae, que tem das barbearias que chegam a fechar no seu primeiro ano. Beleza? Então a pergunta primeiro, a gente já fala assim, por que eu quero abrir um negócio? Parece uma coisa tão simples, né, Eduardo? Poxa, eu quero abrir minha barbearia porque eu quero ser dono da barbearia, eu quero ter uma vida melhor, eu quero proporcionar uma vida melhor para minha família, eu quero ganhar dinheiro. Tá? Pô, você já parou para pensar e colocar isso aí no papel, realmente escrever, coloque e escreva, por que você quer abrir a sua barbearia? E tente refletir qual que é o real sentimento. Você deseja crescer, você deseja prosperar? Coloque isso, não tenha medo de colocar isso no papel, tá? Tem que materializar isso, não é só pensar por pensar, não é só falar por falar. Vai lá e coloca no papel, escreva realmente, poxa, por que eu quero ter minha barbearia? Eu quero ter por causa da minha família, eu quero mudar minha vida, eu quero comprar uma casa nova, eu quero poder comprar um carro, eu quero poder viajar. Qual que é o seu intuito? Okay? E depois você vai ter que responder outra pergunta. Quando você responder essa pergunta, por que você quer abrir sua barbearia, você vai ter que responder o seguinte: o que você vai abrir mão para estar realizando isso? Porque tudo na vida existe uma troca, ok? Então, por exemplo, para você ir lá e abrir a sua barbearia, você ir lá e ter o seu próprio negócio, tudo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Tá?
Então isso aí, na verdade, essa primeira pergunta é mais uma reflexão para você ver como que a coisa é séria, né? Não é fácil. Às vezes o barbeiro acha que, pô, vou pegar uma salinha ali na esquina do meu bairro, vou abrir, compro a cadeira e vou cortar cabelo, vou ganhar dinheiro. E não é bem assim que as coisas acontecem. Por isso que essa taxa é tão alta de barbearias que fecham no seu primeiro ano. Porque muitos entram de forma mais afoita, né? O cara vai lá e de forma bem desorganizada, vai lá e abre a sua barbearia. Ele vai muito mais na intuição, ok? Eu falo o seguinte, que o empreendedor, ele tem que pensar sempre, ele tem que ser um otimista, pensar sempre no melhor, mas se preparar para o pior. Quer dizer, tem que tanto ser um cara otimista, pensar que, poxa, vai dar certo sim, vai dar certo, tem que pensar coisa boa, só você tem que se preparar também para todas as outras situações que podem ocorrer, tá? E às vezes, a maioria das vezes, ocorre, né? Como a lei de Murphy, né? Aquilo que tiver que dar errado, vai dar errado. Então, você se preparar, te torna-se uma visão de empreendedor do seu negócio, de barbeiro mesmo. Não, você não vai ser mais somente o barbeiro, vai ser um empreendedor. Então você vai ter essas duas visões. Você tem que parar e analisar, repensar, refletir. Poxa, por que eu quero? Eu quero proporcionar eu quero proporcionar uma vida melhor para minha família, mais conforto, eu quero ganhar mais dinheiro. Sim, que eu quero, eu quero ter o meu negócio, me sentir realizado mesmo. Isso aqui é meu, né? Então, isso aí, pô, você pode ir lá e colocar no papel, mas o que você vai fazer para abrir mão? Por que você vai abrir mão para ter isso aqui? Poxa, eu vou ter que abrir mão, vou ter tempo, né? Às vezes até tempo com a sua família mesmo, você vai ter que abrir mão, né? Então, olha, principalmente no começo, você vai ter que trabalhar mais, se esforçar mais, ok? Por quê? Porque muitas vezes no começo ali, quando eu falo o seguinte, você é aquele cara que você vai ser tanto o gestor como o empreendedor, o dono, como também vai ser o barbeiro. A maioria das barbearias começam dessa forma. Elas começam o quê? Com um barbeiro, às vezes olha lá, dois, né? Mas a maioria das pequenas barbearias é assim, o cara vai lá, compra uma cadeira e ele começa, ok? Bacana, bacana. Então, só que ele vai ter que ser, ali ele não vai ser somente mais o barbeiro, ele vai ser o barbeiro e ele também é o dono, ele é um empreendedor, tá? Então, às vezes para ser um empreendedor, você vai ter que buscar outras coisas também, outras qualidades que talvez no momento você ainda não tenha. Tá? Mas você pode estar buscando e pode estar adquirindo essas habilidades que eu falo. Então, quando você é um barbeiro, fala assim, eu quero abrir a minha barbearia. Beleza, ótimo, vai abrir a sua barbearia. Como barbeiro, você já tem habilidade como barbeiro para abrir a sua barbearia. Mas você tem habilidade como gestor, você tem habilidade como empreendedor, certo? Você tem habilidades que vão garantir o funcionamento do seu negócio, porque você não vai ser mais somente o barbeiro. Então essa virada de chave, é por isso que a gente fala assim, você tem que fazer algumas perguntas e a primeira pergunta é por que você quer abrir, né? E o que você vai abrir mão para você abrir, realizar esse sonho e daí você começa a refletir e falar, poxa, algumas habilidades eu vou ter que buscar, que eu ainda não tenho, e outras eu vou ter que aprimorar. É o que a gente sempre fala, por exemplo, eu acho que o barbeiro, né? O barbeiro por si só, ele é um cara que ele se deu conta hoje que ele tem que o mercado realmente exige que ele se profissionalize, certo? Então, por exemplo, na parte de técnica, o barbeiro vai lá e corre muito atrás. Eu vejo muitos barbeiros fazendo cursos, excelentes cursos, né? E você tem ótimos instrutores hoje, tem ótimas pessoas que dão curso, né? Na verdade, o cara dá curso quase de graça para você, porque ele vai lá e no próprio YouTube ali você encontra caras ótimos. Por exemplo, tem para mim, um colega meu aqui lá da Bahia, Salvador, o Lucas. Lucas é um cara fenomenal, tem vários cursos dele, tem várias dicas de ouro dele dentro do YouTube. Então, por exemplo, na parte técnica, o barbeiro se prepara muito bem, isso é muito bom, certo? Só que o barbeiro ainda não se deu conta que quando ele vai abrir a sua barbearia, ele não vai ser mais somente o barbeiro, ele também vai ter outra função, que é o de gestor, empreendedor, de dono do negócio. E para isso que o barbeiro ainda muitas vezes, nem todos os barbeiros, eles peguem e abram, né? Abrem, né? Na verdade, a mente para ver que precisam dessa habilidade também, que ela é complementar. Nenhuma habilidade vai anular a outra, mas ela vai se complementar. Tá? Para você poder abrir o seu negócio. Então, quando você se pergunta, poxa, o que eu quero na barbearia? É fácil, você vai falar assim, eu quero ganhar dinheiro, Eduardo, eu quero mudar de vida, eu quero poder ter uma vida melhor. Beleza, o que você vai abrir mão?
Pô, eu vou ter que abrir mão do meu tempo. Por que você tem que abrir mão do seu tempo? Porque eu vou ter que me dedicar, principalmente por esse negócio que eu não conheço, né? Eu não sei como que faz. Como que abre uma empresa, Eduardo? Você não sabe, né? Muitos barbeiros, às vezes, ele não sabe. Vai procurar no Google, como que eu abro uma empresa? Você vai ser MEI, você vai ser simples, tá? Ah, mas o que é o MEI e o que é o simples, Eduardo? Tá vendo? Então, se você já não sabe responder esta pergunta, é porque você ainda, como dono do negócio, como empreendedor, você ainda tem que buscar informações, tá? Você tem que melhorar essa habilidade. Mas o que a maioria faz? Por que a taxa, né, é tão grande, a taxa de barbearia que fecha no primeiro ano? Por quê? Porque muitos barbeiros se apegam demais na parte técnica, se apegam demais na questão de cortar e não se atentam em buscar as outras habilidades que eles precisam a partir do momento que você abre a sua barbearia. Porque a partir do momento que você abre a sua barbearia, você já não é mais somente o barbeiro. Você é o barbeiro, muitas vezes, né? E também o dono, né? Você é o empreendedor, você é o gestor do negócio. E essas habilidades você deve adquirir. Elas não vão vir com a parte técnica, não vão vir com a parte da barbearia, tá? Ser barbeiro é uma coisa, tá? Eu até gostei de uma frase do seu Elias que ele fala, né? Teve uma pergunta, aquelas caixinhas de pergunta, e perguntaram para ele o que ele aprendeu como barbeiro. Ele falou: como barbeiro eu aprendi a cortar cabelo. Como barbeiro ele aprendeu a cortar cabelo. Isso é fato, certo? O seu Elias é um dos maiores, né? Se não o maior assim, barbeiro aqui no Brasil, posso falar até internacional, né? Ele te ensina a parte técnica. Tá? Hoje em dia ele está tendo mentoria para ele te ensinar o quê? Não foi só cortando cabelo que ele chegou ali. Tem toda a expertise dele, tem toda a questão, o feeling de empreendedor. Ele aprendeu a ser empreendedor. Tanto que esses dias mesmo ele estava num curso, né? Ele estava fazendo curso. Então, olha para você ver. O seu Elias, que dá curso, está sempre fazendo curso. Né? É a mesma coisa, por exemplo, até a gente brinca ali entre os professores mesmo, que o professor, ele é um eterno aluno. Então você imagina, o professor também estuda, ele tem que estudar. Eu, como vou dar aula, vou me preparar, eu tenho que estudar. Eu não sei tudo, é impossível saber tudo. Eu não vou saber tudo. Só que a diferença é que eu sei o que eu tenho aquela habilidade que eu que adquiri com o passar dos anos de quê? De buscar as coisas, de tirar a bunda da cadeira e ir atrás das coisas, não esperar as coisas caírem do céu, tá? Porque a informação, ela está ali. Agora, o que você tem que fazer com essa informação? Você tem que pegar essa informação, trazer para a experiência e fazer dela um conhecimento e depois uma sabedoria. Então, o que falta? Uma das primeiras perguntas que você tem que fazer como barbeiro, certo? Se você quer abrir a sua barbearia, a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte: por que eu quero abrir essa barbearia? Eu quero porque eu quero mudar de vida. Bacana. O que eu vou abrir mão? O que eu vou buscar, o que eu preciso buscar para abrir essa barbearia? A parte técnica eu tenho, estou fazendo curso, fiz curso, corto muito bem, beleza, mas eu vou precisar ter o quê? A parte gerencial, a parte estratégica. Como que eu busco isso? Aonde que eu posso buscar isso? Isso aí que vai fazer com que o seu negócio não seja somente mais um negócio, mais uma barbearia. É você mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade, você vai ter que se transformar. Se você quer ser um empreendedor, né? Não somente o barbeiro, fala assim: eu quero sair de barbeiro para empreendedor, eu quero ser dono do meu negócio. Porque quando você tem o dono do negócio, quando você é dono da barbearia, você não é um barbeiro. Isso é claro, pessoal, tá? Eu vou falar para você, vou falar novamente. Se você quer ter uma barbearia, você não é um barbeiro. Você não é um barbeiro, você não vai ser só o barbeiro. Ok? Tá? O barbeiro, ele é a parte técnica, é uma habilidade que você tem, que muitas vezes, igual eu falo assim, você vai acumular duas funções, né? Você vai ter a função de barbeiro e a função de empreendedor. Então, quando você abre o seu negócio, você é dono do seu negócio, nem que for uma portinha. Eduardo, eu abri uma portinha ali, bacana. Você agora é um empreendedor. Você tem MEI, tem CNPJ, você é empreendedor, meu querido. Ser empreendedor, bota isso na sua cabeça. Você já não é mais somente um barbeiro. Então, se você é dono da barbearia, você não é barbeiro. Você não é barbeiro. Vou falar novamente: você é dono da barbearia, você não é barbeiro. Você é um empreendedor. E para ser empreendedor, você não pode pensar como barbeiro.
para de pensar como barbeiro. Para ser empreendedor, você tem que parar de pensar como barbeiro. Beleza? Você tem que pensar como empreendedor. Tá? Ah, porra, Eduardo, mas talvez você está falando aí que seja muito forte. Eu não tenho que ser barbeiro, não tenho que ligar para a barbearia. Não é isso, bicho. Você precisa dessa habilidade. Você já sabe que você tem essa habilidade. Você vai parar de fazer curso de barbearia? Com certeza não. Você vai continuar fazendo curso de barbearia. Só que não é somente o curso de barbearia que vai elevar o seu nível. Se você não despertar outras habilidades que você precisa para gerir o seu negócio, como gestão, como saber, por exemplo, você sabe precificar o seu serviço, você sabe como que gerencia o seu serviço dentro da barbearia, você sabe a sua produtividade dentro da barbearia, você sabe o seu ponto de equilíbrio na barbearia, tá? Você sabe quais são os custos que você tem fixo todo mês, você sabe qual é o custo variável da sua barbearia, qual é o custo que você tem para fazer um corte de cabelo, para fazer uma barba, você sabe? Se você não sabe todas essas perguntas, meu amigo, quer dizer que você não está gerenciando o seu negócio ainda. Mas se você quer aprender essas perguntas, você quer aprender a responder essas perguntas, vou voltar novamente aqui, ó. Do dia 16 ao dia 19 de janeiro, a gente já está fazendo a Semana Barbearia Lucrativa, que é um evento totalmente online, totalmente gratuito. Para quê? Para você que é barbeiro e quer aprender pontos, habilidades de gestão, de gerenciamento do seu negócio. Se você quer aprender isso, só entrar aqui. Ó, entra ali no Semana da Barbearia Lucrativa. Já falei, o link está lá na bio do meu Instagram. Pode entrar lá, se inscreva e não perca tempo. Mas tá vendo como é importante? Qual que é a diferença de você ser um barbeiro? Você fala assim, ó, eu não quero mais ser somente um barbeiro, Eduardo. Agora eu quero ter a minha barbearia. Bacana? Pô, você quer ter sua barbearia? Beleza, você vai ser um empreendedor. Então aí tá a importância de você, eu vou fazer aquela primeira perguntinha, tá? E quais são os pontos, né? Vamos para a segunda pergunta aqui. Quais são os pontos, Eduardo, que eu devo analisar ali, né? Quais são os pontos que eu devo analisar para fazer uma estratégia para minha barbearia? Eu quero abrir minha barbearia. Quais são as estratégias que eu devo fazer? Bom, em administração, às vezes a gente pode separar isso aqui em 3 níveis, tá? Em 3 níveis, que seria a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Vou repetir novamente. Parte estratégia, a parte tática e a parte operacional. Vamos começar com a parte estratégia. O que seria a parte estratégia, Eduardo? É para onde o seu negócio vai, tá? Vou colocar aqui de forma bem simples para a gente poder avançar, até mesmo porque eu não tenho, infelizmente, quando a gente fala em gestão, pessoal, é o seguinte, eu fico puta cara quando o cara fala assim, você vai passar uma tarde aqui e vai aprender sobre gestão de barbearia. Meu amigo, eu falo assim, porra, eu 4 anos estudando faculdade, depois quebrando a cara no meu próprio negócio, na parte, mais de 7 anos aí como barbeiro, tendo um negócio próprio, quebrando a cara, fazendo ali, testando, indo na parte prática mesmo, fazendo pós-graduação e tudo, e lendo, isso tudo, assim, se colocar tudo dá mais de 15 anos, tudo ali, como empreendedor, como aluno de administração e tudo, e não sei tudo, e o cara vai ensinar para o outro em uma tarde. Eu falo, nossa senhora, isso é maravilhoso. Ele deve, sei lá, só se vai abrir a cabeça do cara, meter um chip ali dentro, só se for. Ninguém vai conseguir te ensinar gestão em uma tarde, em um dia, no final de semana. Ponto. Ok? Se você quer aprender, como tudo na vida, o que é? Ok? Você vai ter que ralar, meu amigo. Vai ter que ralar. Você vai ter que leitura, teste, prática, prática, experiência. Okay? Você leu, aprendeu, coloca em prática, vai ter a experiência. A experiência vai gerar o conhecimento. Tá? Então é sempre assim. Não tem como você, em uma tarde eu vou ler um livro e eu aprendi tudo. Não vai. Ok? Então voltando aqui, eu estou colocando aqui em 3 níveis de forma simples, tá, pessoal? Como eu falei, para quê? Para te ajudar a dar um norte, tá? Então vamos lá, vamos pensar primeiro na parte estratégica. Então tem a parte estratégia, a parte tática e a parte operacional. A parte estratégia, você vai pensar o seguinte: poxa, eu vou abrir uma barbearia. Qual que é o meu público nessa barbearia?
Quando a gente fala em estratégia, você fala em pensar o quê? É aquela visão que vai nortear o rumo da sua barbearia, que vai nortear, que vai dar um sentido para a sua barbearia. E daí a gente chama isso aí de você descobrir a persona. O que seria a persona? A persona nada mais é do que o seu cliente, o perfil do seu cliente ideal. Quem vai ser o seu cliente? Ah, Eduardo, eu vou atender todo mundo. Aqui está um dos maiores erros que são cometidos para quem quer abrir barbearia. Tá? Quando o cara fala essa frase, quem que é o seu cliente? Ah, eu atendo todo mundo. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Tá? Isso é um fato. Tá? Vou repetir novamente. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Então, quando a gente fala assim, ó, qual que é o perfil do seu cliente? Poxa, você vai ter que estudar o seu cliente. Vai ter que conhecer o seu cliente. Então, quando a gente fala a parte estratégica, a primeira coisa que você tem que saber na sua barbearia, pô, quem que eu vou atender? Ó, Eduardo, a minha barbearia vai ser no bairro tal, lá os clientes, a maioria trabalha, ou a maioria tem loja, são empresários. Tá? Você tem que saber do perfil dessa pessoa. Se as pessoas gostam esses homens que você vai atender, eles gostam de tomar café na padaria, eles gostam de fazer esportes, eles gostam, qual que é a vida deles, né? Você tem que ter esse conhecimento. Mas Eduardo, por que eu preciso saber tudo isso? Para você direcionar a sua barbearia justamente para um público-alvo. Você tendo um público-alvo, você vai ter uma estratégia. Você sabendo os gostos dele, por exemplo, se seus clientes gostam de tomar café todos os dias na barbearia, na padaria, poxa, fica bacana você chegar lá no dono da padaria e falar assim, posso deixar um folhetinho aqui, pô, nas mesinhas aqui, tá? E assim o seu cliente vai conhecer você, vai saber que existe uma barbearia. E daí você vai ver os gostos dele. Pô, é um pessoal que curte o quê? Ele curte uma decoração mais vintage, ele gosta de uma coisa mais clássica, ele gosta de uma coisa mais moderna, ele gosta de uma coisa mais pop, mais escura. Por exemplo, eu tive uma barbearia quando eu fiz o curso, isso foi já faz tempo, já foi em 2015, 2016 eu fiz um curso em Santa Catarina, que a pegada da barbearia deles, por exemplo, era a barbearia, até eu estranhei, por exemplo, a minha é totalmente diferente, a minha é uma coisa mais clara, mais clean. E a barbearia deles, mas isso não tem nada de errado, pessoal. A barbearia deles era mais escura, bem mais escura. A coisa mais, sabe, despojadona assim mesmo, mais rock and roll. Então, mas é o público deles, tá? E qualquer público vai dar, você vai ter sucesso dependendo do público que você atinge. Independente do público, o importante é você saber o público que você quer atingir. Okay? Então, por exemplo, o público daquela barbearia é uma galera mais despojada, o pessoal, tanto que é uma barbearia que era próximo da praia, então não podia ser uma coisa muito requintada. Como é próximo da praia, o povo ia lá, os caras entravam no mar, depois saía, vinha de short, bermuda, vinha bem à vontade. Então era uma coisa bem despojada. Então eles conheciam ali o que? Eles conheciam o seu cliente ideal, a persona, né? Que eles falam, o cliente deles, a personalidade do cliente deles. Para quê? Para eles estar fazendo estratégias, né, voltadas a isso. A barbearia deles era voltada para aquele público. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é a sua estratégia. Qual que seria a sua estratégia? Saber quem você quer atender. Para quem a sua barbearia está sendo direcionada para qual cliente? Qual cliente você deseja atender? Ah, Eduardo, por exemplo, tem barbearias que já estão tão ligadas nisso. Por quê? Porque tem barbearia que já tem a parte das infantil. Você já viu? Tem barbearia que é infantil, que é para criança. Quando o cara faz isso, ele está desenhando um negócio próprio. Ele fala assim, ó, esse negócio, essa barbearia é para atender criança. Então ele vai lá e vai estudar o que as crianças gostam, tá? O que os pais querem, o que as crianças querem. As crianças querem videogame, as crianças querem assistir TV, né? Os pais querem estar sentados então numa água, um café, que o pai quer estar junto. As crianças gostam de uma cadeira diferente, né? Então isso é a parte estratégica do negócio. Então, quando você vai pensar no seu negócio, você tem que pensar na parte estratégia dele. E pensando nessa parte estratégia, você vai desenhar conforme o quê? Conforme o perfil do seu cliente. Então, uma das primeiras coisas que você vai fazer se você quer abrir a sua barbearia é pensar na estratégia. Qual vai ser o perfil de cliente que a sua barbearia vai atender?
Okay? Essa é a parte estratégica do seu negócio. Você dá um rumo no seu negócio, dá um sentido para ele. Ó, eu vou fazer uma barbearia para atender somente homens mais velhos, né? Por exemplo, ó, mais de 50 anos, porque vamos especializar em corte somente com a tesoura, porque a maioria deles só com a tesoura, em barba, né? Em tintura para barba, tintura para o cabelo. Por quê? Porque esses homens gostam agora, eles gostam às vezes, muitos homens estão mais velhos, gostam de pintar o cabelo ou gostam de pintar a barba. Então, você pode, eu estou dando um exemplo aqui, mas você conhecer aquele perfil de cliente para você se especializar nele. A chance de você ter sucesso é muito maior do que aquela barbearia que abre simplesmente e acha que vai atender todo mundo. Aí eu volto a falar, quem atende todo mundo não atende ninguém. Okay? Hoje o mercado ele é segmentado, você tem que ser específico. Tá? Quanto mais específico você for e melhor você entender e conhecer o seu cliente ideal, esse persona, né? A gente fala, persona, né? A personalidade do cliente, né? A pessoa, persona seria a pessoa, né? Então você quer conhecer o seu cliente ideal. Quanto melhor você conhecer ele, mais acertabilidade você terá no seu negócio como barbeiro. Tá? Então a primeira parte é a parte estratégia, é você definir uma estratégia, né? Quando eu falo de definir estratégia, definir o rumo para onde sua barbearia vai, quem que ela vai atender. E o principal rumo de qualquer barbearia, qualquer negócio é o cliente, é satisfazer a necessidade do cliente. Essa é a estratégia principal de qualquer, né? Às vezes tem pessoal que fala, ah não professor, mas estratégia seria crescer tanto em 5 anos, crescer, aumentar isso. Ah, beleza, mas a barbearia, ela vive, ou qualquer negócio, ele sobrevive, né, e progride, né, vai ter progresso somente se você atender as necessidades do seu cliente. É aí que vai fazer o grande diferencial. Então, minha dica, se você pensar, a primeira coisa, né, quais pontos que eu devo avaliar? Primeira coisa, a estratégia da sua barbearia. Qual seria a estratégia da sua barbearia? Quem é o seu cliente? Quem você vai atender? Ok? Aí a segunda parte, a gente tem a parte tática. Eduardo, mas o que seria a parte tática? A parte tática, pessoal, seria o quê? A forma, né? Quando a gente fala tática, você lembra daquela táticas de guerrilha, né? Que seriam formas de você alcançar o seu adversário, tática de guerrilha. Então, quando a gente fala em tática, eu estou falando o seguinte: como que você vai alcançar esse seu cliente? Tá? Você já tem seu cliente ideal, você já pensou lá, só você fez a parte estratégica. Eduardo, fiz a parte estratégica, pensei no meu cliente ideal, bacana, tá? Você vai pensar todos os gostos dele, né? Qual que é o perfil dele, o que ele gosta de fazer, o hobby dele. Quanto mais informação você tiver, melhor. Beleza, já pensou a parte estratégica. A parte tática, como você vai chegar até ele? Aí entra a questão do marketing, né? A questão do marketing, a questão também da localização do seu negócio. Tá? Como é que vai ser? Aonde, se você já sabe quem é seu cliente, qual são os costumes dele, tá? Você vai montar o seu negócio na onde? Aonde que você pode estar? Aí você está pensando na parte tática, ok? Tem um grande livro também que eu faço, o empreendedor também tem que ser um leitor assíduo, né? Quando eu falo assíduo, não é questão de quantidade, tá, pessoal? Não adianta você, não quero que você vá e leia um livro hoje, você não vai conseguir. Mas assíduo é você estar sempre lendo, sempre buscando conhecer, vai ler, né? Ou um livro, ou um artigo, uma entrevista, ou até mesmo ver um podcast, que tem muitos podcasts muito bons, né? Informações, então você está sempre buscando conhecimento ali, informação. E tem um livro que é bem interessante, que chama A Arte da Guerra, que é de um autor, né? A gente fala autor, mas ninguém sabe até hoje, né? Existe muitas questão histórica, né? Existem muitas dúvidas se ele existiu de verdade ou não, que é o Sun Tzu. Então, Sun Tzu, né? Chamado o livro A Arte da Guerra. E nesse livro, A Arte da Guerra, ele tem a parte tanto estratégica como, né, a parte tática. Tá? Então, por exemplo, você deve ali, quando você entra na parte tática, você vai dizer, o que eu devo estar fazendo para chegar até aquele meu cliente? Essa é a parte tática. E daí você vai responder algumas perguntas, tanto na questão do marketing, quando você conhece o cliente, também como a questão de localização do seu negócio. Ok? E por último, vou fechar ali com a parte operacional. O que é a parte operacional, Eduardo? Seria a estrutura do seu negócio. Você vai ter que pensar, você vai comprar cadeira, você vai comprar
como vai ser a barbearia, o estilo dela, né? Mas sempre direcionado com a estratégia do seu negócio, pensando no seu cliente. Tá vendo? Você começa de cima para baixo. Primeira coisa, você tem que conhecer bem o seu cliente, porque a parte tática, né, a parte que você faz, a localização da sua barbearia, a parte de marketing, tudo vai com base no que você conhece do seu cliente ideal ali. E também a parte operacional, porque os gostos, você vai sempre buscar o quê? Atender os gostos do seu cliente, ok? Às vezes fala assim, Eduardo, essas perguntas aí é bacana, né? Tem que responder. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Né? Por isso que eu falo, assim, quando eu fico, né, full da cara, quando o cara fala assim, vou ensinar para você gestão de barbearia em uma tarde, um dia. Não vai, velho. Não vai. Tá, eu tô aqui falando para você, eu coloquei alguns pontos. Se fosse para me colocar assim, Eduardo, não, eu quero saber exatamente, eu quero abrir, né, minha barbearia, o que eu devo fazer? Existe também uma coisa chamada plano de negócio, que você pode muito bem também no Sebrae existe também o plano de negócio, tá? Você pode ir lá e baixar um exemplo de plano de negócio. Então, aqui fica uma dica para você. Caso você queira ir lá, entrar no plano de negócio, você vai ver como que tem coisa mais detalhada. Aqui eu coloquei alguns pontos, tá? Então você vê como que gestão não é tão simples assim. Não consigo ensinar para você em uma tarde. Não é aqui em uma live que eu vou falar para você, você tem que fazer isso aqui que vai abrir sua barbearia. Não, te dei alguns pontos, alguns caminhos. O resto, meu amigo, depende muito de você correr atrás. Como eu falei, o empreendedor, ele está sempre buscando informações, aprendendo, né? Gerando experiência para daí gerar conhecimento. Beleza? Espero que tenham gostado hoje da live, tá? E amanhã a gente volta pro quinto, né? O último dia dessa semana. Semana que vem também a gente vai estar fazendo todos os dias essas lives aqui, essas aulas totalmente ao vivo, online. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia, ok? E forte abraço!